Agora são 11 horas e 49 minutos, 11h49. A gente está na ponta da linha com o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Claro que vai conversar com a gente sobre o discurso do presidente brasileiro Lula. O embaixador também acompanhou o discurso do presidente americano Joe Biden. Embaixador, obrigado pela presença aqui na Band News FM. Eu queria começar perguntando para o senhor se de fato, todos os apelos que o Lula acabou apresentando no discurso, em especial com relação a mudanças no Conselho de Segurança das Nações Unidas, enfim, e a gente pode acreditar numa mudança. O Biden também chegou a citar essa possibilidade, mas na prática a gente não consegue saber se isso vai ser concretizado. Embaixador, bom dia para o senhor. Olha, eu acho que o discurso do presidente da ONU foi muito importante. Ele abordou os principais temas do cenário internacional, ressaltou muito a questão da desigualdade, usou essa palavra muitas vezes, e em relação ao Conselho de Segurança, ele reiterou as posições do Brasil, a falta de representatividade, a mudança do que está ocorrendo no mundo, a importância de você ampliar o Conselho de Segurança tanto nos membros permanentes quanto nos membros rotativos. Eu acho que isso foi muito importante. O presidente Biden se referiu a isso também, mas ainda isso é uma aspiração mais do que uma decisão que vai ser tomada pela comunidade internacional. Sim, embaixador, agora a Roberta falando com o senhor, a gente acompanhou também, a gente sabe que na Assembleia Geral da ONU há uma expectativa aí pela reaproximação do presidente Lula com o presidente americano Joe Biden. Como é que você vê nesse sentido o discurso do presidente Lula e todo esse contraste em relação aos últimos discursos do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu acho que esse discurso do presidente Lula, pela primeira vez em muitos anos, foca o cenário internacional. Se vocês forem reler os discursos dos últimos 5, 6 anos, e mesmo alguns da Dilma e do próprio presidente Lula no passado, eles eram uma espécie de relatório do que estava acontecendo no Brasil. Eu acho que pela primeira vez em muitos anos, o discurso do presidente Lula adquiriu um caráter global, que é o que se espera. Nós vimos o discurso em seguida do presidente Biden, ele não falou sobre a política interna americana, sobre os avanços, sobre os recuos da política doméstica. Ele falou sobre a posição dos Estados Unidos no mundo, o que os Estados Unidos estão fazendo, o que os Estados Unidos aspiram. E pela primeira vez em muitos anos, o discurso do presidente hoje não fez um relatório sobre o que está acontecendo internamente. Ele fez um pronunciamento sobre como o Brasil vê o mundo, como o Brasil aspira poder influir em uma certa direção no mundo. Eu acho que isso é um avanço conceitual e político muito importante. Quem acompanha a política externa vai notar rapidamente a diferença do tom. Agora, esperemos que o Brasil possa contribuir concretamente para esses avanços, sobretudo, como o presidente falou, no grupo do Rio, o ano que vem, no grupo do Rio não, no grupo dos 20, o ano que vem, na COP30 e na reunião dos BRICS, que vai haver em 2025 também. Então, nós temos tudo para poder desenvolver essas ações externas que o Brasil está propondo. Chegou a falar que o Brasil voltou, uma expressão que ele usou, tem usado e foi aplaudido. E tem no seu discurso essa tentativa de alguma forma, encontrar uma solução para o conflito armado entre Rússia e Ucrânia. O senhor expressou muito bem essa situação de que não foi um relatório sobre a situação econômica do Brasil, algo que ou mesmo social, que a gente viu nos últimos tempos nos discursos por aqui. Em que medida, de fato, amanhã tem reunião com Zelensky, o Brasil pode ter esse papel importante no cenário internacional? Olha, eu acho que essa questão da paz e da reunião com Zelensky, essa é uma área em que o Brasil não tem cacife para entrar. Eu acho que a ideia do Brasil estar de volta, a ideia do Brasil ter uma liderança aqui na região, a ideia do Brasil procurar influir
nos temas em que ele tem força, como meio ambiente, né, o desenvolvimento sustentável, na questão do desenvolvimento social, na questão da reforma do sistema internacional, na questão da energia limpa, na questão da segurança alimentar. São temas que o Brasil é um player, é um ator internacional importante. Na guerra, nós não temos força, o Brasil não tem capacidade militar, a gente não tem peso político global para poder influir nessa questão da paz. Nós podemos fazer votos, podemos sugerir, mas a gente não tem cacife para influir nas decisões de outros países. Nessas áreas que eu mencionei, em que o Brasil tem força, aí sim o Brasil pode atuar para, como falou o presidente, e eu defendo isso há muito tempo, que a gente tenha uma posição proativa, não aceite necessariamente tudo que nos é imposto do exterior, na questão ambiental, na questão da segurança alimentar, essa questão do protecionismo, tudo isso o Brasil tem força para poder participar, poder opinar e poder influir. Na questão da guerra e da paz, as nossas capacidades são mais limitadas. Embaixador, muito obrigado pela entrevista aqui à Band News FM. Embaixador Rubens Barbosa conversando com a gente ao vivo. Um abraço para o senhor, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, um abraço.